Mais uma derrota na conta do Fluminense em 2023. Atuação ridícula do time, preocupante e que escancara vários problemas nesse início de temporada. Vou falar sobre tudo isso a partir de agora. Você vem comigo sem passar pano. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Eu tô daquele jeito, esse resultado me tirou do sério. O Fluminense mais uma vez com uma atuação ridícula, mas eu peço pra você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, faça a sua inscrição, vem com a gente. É muito difícil às vezes vir aqui todos os dias, deixar vocês atualizados, então eu preciso dessa colaboração, preciso da sua ajuda, faça a sua inscrição. Se você tem um amigo tricolor, compartilhe com ele, peça para que ele também faça a inscrição no nosso canal, porque realmente às vezes é muito complicado, sabe? Vir aqui todo dia e às vezes a gente se decepciona com algumas coisas, mas assim, eu vou continuar trazendo aqui as informações do Fluminense, atualizando você, mas eu peço para que você me ajude nessa caminhada, para poder o canal continuar crescendo, faça a sua inscrição, compartilhe o vídeo com outros amigos, dá essa força pra gente. Pessoal, vamos falar então sobre essa derrota ridícula do Fluminense pro Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, sexta rodada, já é o terceiro tropeço seguido. Fluminense que só tem o Campeonato Carioca para jogar até abril, tá fazendo o torcedor passar vergonha. O torcedor tá passando vergonha nesse início de temporada. Foram 3 jogos com 3 vitórias no início, onde o time jogou 2 vezes com os titulares, 1 vez com os reservas, mas em nenhum momento encantou o torcedor. E aí, mas as vitórias mascaravam os problemas. Veio o primeiro tropeço, que foi aquele jogo contra o Boa Vista, aquele gol já no final do jogo, no apagar das luzes, um bicão pra frente, defesa mal posicionada, sofreu o gol. Houve falha também, do David Braz e do Guga, na cobertura, e o Fluminense tomou o empate. A partir dali a coisa foi só piorando. Veio o jogo contra o Botafogo, a polêmica do pênalti, que o Calegari desperdiçou. Quem foi que deixou? Quem foi que pediu? Quem foi que autorizou? Por que o Calegari bateu? Até agora ninguém veio a público dar uma explicação. Então, aí o Fluminense perde o jogo para o Botafogo num lance de contra-ataque, a defesa totalmente exposta. E agora, contra o Volta Redonda, mais uma vez a defesa exposta. O Eduardo Barros, o técnico interino, disse que o Nino poderia ter feito a falta no início da jogada, mas ele estava amarelado, não fez a falta. Por que ele não conseguiu desarmar o jogador? Porque ele estava atrasado no lance. Ele não teve perna para aguentar o pique do Luciano Naninho, do Volta Redonda. E por que o Calegari também não desarmou o jogador? O Calegari, ele tira o pé da jogada. Por quê? Porque também tinha amarelo. Mas por que ele não tentou desarmar? Não. Ele optou por tirar o pé, optou por evitar um contato para não tomar um segundo amarelo e ser expulso, e permitiu que o Volta Redonda fizesse o gol. Mas a defesa estava toda exposta. A culpa não é só do Nino e do Calegari, o problema está lá na frente. A bola não está chegando com qualidade para os atacantes. E quando chega, não tem ninguém na área. Germancano é outro jogador, não parece o jogador de 2000. Cadê o Germancano? O que fizeram com o Germancano de 2022? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, a bola não está chegando. Mas por muitas vezes a gente vê o Fluminense cruzando bolas no segundo pau, que era o que acontecia em 2022, o cruzamento no segundo pau, e o Cano estava sempre lá para concluir. A bola é cruzada na área, você procura o Cano, cadê o Cano? Não está na área. Cadê o Cano? Não está na área. Mal posicionado, sempre atrasado nos lances. Paulo Henrique Ganso não acerta um passe em profundidade, só toque de lado, tá parecendo o Ganso quando chegou no Fluminense, há 5 anos atrás. Tá parecendo o mesmo Paulo Henrique Ganso, Desinteressado, sonolento, Aquele futebol mais ou menos. Os laterais, Samuel Xavier tem uma avenida nas costas dele. O técnico do Botafogo, inclusive, não sei se vocês viram, depois da vitória sobre o Fluminense, ele disse, a gente ensaiou aquela jogada, a gente sabia que ia acontecer aquela jogada. Por quê? Porque o Samuel Xavier tem esse hábito, de pegar a bola ali na intermediária e dar o lance por trás da zaga para pegar algum atacante chegando de frente para o goleiro. O Fluminense fez vários gols assim, o Matheus Martins, então teve vários lances do Matheus Martins dessa forma. E o Botafogo treinou a interceptação dessa bola para pegar o Fluminense
todo desguarnecido. E saiu o gol do Botafogo. Então o Botafogo já sabia como ia sair o gol. O Volta Redonda também já sabia como que o Fluminense ia se expor. Os times aprenderam a enfrentar o esquema do Fernando Diniz, que não tem variação de jogada. E aí, quando você pega um elenco que nitidamente está fora de forma, porque ficou 50 dias de férias e voltou a treinar depois de todo mundo, todos os times da Série A estavam treinando em dezembro. O Fluminense não. O Fluminense deu atividades remotas para os jogadores. E quando voltou, não, tá todo mundo bem, ó, aproveitamento físico, treinamento, tudo bem, tá tudo bem. Tá aí, ó, o resultado. 50 dias de férias. Quem foi que teve essa ideia de dar 50 dias? Quem foi? Foi a diretoria? Foi a diretoria? Foi a comissão técnica? Alguém tem que vir explicar. Alguém tem que dar uma entrevista coletiva e explicar por que que eles escolheram dar 50 enquanto todos os outros times fizeram diferente. Até agora, tá dando pra ver que não deu certo. Até agora tá dando pra ver que não deu. Pode ser que lá no final da temporada dê certo, mas por enquanto não deu certo, não. Por enquanto tá dando tudo errado. O time está extremamente mal fisicamente. Quem se salva? John Arias, tá jogando sozinho, e o Fábio, que se não fosse o Fábio no jogo contra o Volta Redonda, tinha perdido demais. O Fábio salvou ali umas 3. No primeiro tempo, fez uma defesaça, queima-roupa. Segundo tempo, várias bolas cruzadas na área, cabeçada. O Fábio tava lá. Se não fosse o Fábio... Aí eu pergunto, quantas defesas difíceis o goleiro do Volta Redonda fez? Nenhuma. Nenhuma. O Fluminense teve um lance de perigo de verdade. A cabeçada do Manuel no travessão. Não cobrança de escanteio, mais nada. A produção ofensiva do Fluminense é inexistente nesse início de temporada. São só 5 gols em 6 jogos. E sendo que dos 6 jogos que o Fluminense fez, 5 foram adversários que têm um investimento muito, infinitamente inferior ao do Fluminense. Só o salário do Cano já paga aí folha de pagamento de uma galera aí. Entendeu? Então o Fluminense não está produzindo no ataque. Ao contrário do que o Eduardo Barros, o auxiliar, disse na coletiva, de que o Fluminense não está dando muitas oportunidades. Tá sim. O Fluminense está sofrendo um monte de oportunidade. Nos primeiros jogos, não. Nos primeiros jogos até que não. Né? Até porque o nível dos adversários era inferior. Começou a aumentar o nível, Botafogo, Volta Redonda tem 13 pontos, gente. Já tem 13 pontos. Se o Volta Redonda mantiver a campanha, um grande vai ficar de fora da semifinal, e pode ser o Fluminense. Porque nesse momento, o Vasco tem 2 pontos a menos que o Fluminense. O Vasco está fora do G4, mas o Vasco tem um jogo a menos. Se o Vasco ganhar esse jogo a menos, ele ultrapassa o Fluminense fica de fora. Imaginem a vergonha, um time que começou o ano dizendo que os reforços eram suficientes para ser campeão da Libertadores, ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. E corre esse risco. Eu disse aqui no meu último vídeo, o Fluminense está pressionado. Aí alguém veio nos comentários e perguntou, não, mas não está pressionado. Lógico que está pressionado. Lógico que está pressionado. A má atuação contra o Boa Vista, a vergonha que foi a situação do pênalti contra o Botafogo, a falta de comando no jogo contra o Botafogo, que desestabilizou tudo. E a atuação contra o Volta Redonda, atuação ridícula contra o Volta Redonda, claro que é preocupante. E aí eu vou voltar num assunto que eu fiz depois do jogo contra o Botafogo. O Fluminense contratou certo? Vou repetir. Goleiro para ser terceiro reserva. Podia ter pegado o menino da base. Lateral direito, gastou uma fortuna num lateral direito reserva do Atlético para ser reserva do Fluminense. Precisava? Contratou um menino que é uma aposta, que veio lá da Holanda, que não tava, jogou pouquíssimo na Holanda e que porque fez dois ou três lances bonitos aí nos primeiros jogos, a torcida, Fluminense acertou. E eu falando, calma, gente. Ele, por enquanto, pra mim, não acrescentou e nem diminuiu nada no time. É só mais um ali. Até agora não fez diferença nenhuma. Eu ainda estou observando
o Giovani que veio lá do Ajax. Ainda não tem opinião formada sobre ele. Nem se é bom, nem se é ruim. Trouxe o Keno, que fez uma péssima temporada em 2022. Não foi bem em 2022. Foi muito bem em 2021. 2022 não. O Keno começou bem, já caiu de produção. Talvez em função também da queda de produção do próprio elenco, do restante do elenco. Trouxe o Lima, que não é um camisa 10. Então o Fluminense não, aí trouxe um zagueiro que é para ser reserva. O Fluminense não contratou um camisa 10 para disputar a posição ali no meio de campo. O Ganso nitidamente não está bem. Quem substitui o Ganso? O Arthur, que tem 17 anos? O Giovani, que nunca jogou profissionalmente? O Lima, que não é camisa 10? Quem? O Felipe Melo? Quem vai ser o camisa 10 do Fluminense? O Ganso não está bem. O Germancano não está bem. O Fluminense não contratou. O Fluminense, ao invés de contratar, por exemplo, gastar o dinheiro que ele gastou, ao invés de gastar o dinheiro que ele gastou com o Guga, o Fluminense podia ter contratado o Pedro Raul. O Fluminense ontem, precisando virar o jogo, contra o Botafogo foi a mesma coisa. O Fluminense precisando virar o jogo, o Fluminense não tinha ninguém para botar em campo, porque quais eram as opções que o Fluminense tinha para colocar no ataque? Marrone, William Bigode e o Alan. Ele só colocou o William Bigode, que é um jogador baixo, de baixa estatura, ou seja, se quiser aproveitar a jogada aérea, não consegue. Né? Se quiser usar o William Bigode pelas pontas, também não consegue, porque nunca foi um jogador de velocidade. Aí vai insistir com as bolas infiltradas. Cheio de jogador do Volta Redonda no meio da área. Precisava de quê? De um jogador para jogar pelo lado de campo. Não tem, porque a única opção que tinha no elenco era o Caio Paulista, que liberaram pro São Paulo. Então tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Diretoria, acorda. Ainda dá tempo. A Libertadores é só em abril. Dá tempo de trazer aí 2, 3 reforços para melhorar o time. Precisa. Não quiseram o Vina. Precisa de um atacante de lado de campo, já que vocês liberaram o Caio Paulista. Então, assim, Fluminense, lateral esquerda. O que é a lateral esquerda? É pesadelo parte qual? Parte 3, parte 4, parte 5, né? Igual aquele filme. Pesadelo parte 1000. Porque entra ano, sai ano, a lateral esquerda é um pesadelo pro torcedor. A gente continua com um jogador improvisado na lateral esquerda, né? E que agora tá nessa situação aí por causa do pênalti que ele foi bater e não era pra ter batido. E aí ontem, por exemplo, tomou um cartão amarelo com 4 minutos de jogo. Não fez a falta para impedir o gol do Volta Redonda, permitiu que o cara fizesse o gol, nem desarmou, nem tentou, ele tirou o pé, né? Aí vai colocar o Jorge, fora de forma, que teve pouquíssimas oportunidades no Palmeiras, que há muito tempo não joga o futebol que ele jogou no início de carreira. E não trouxe mais ninguém. Então, gente, aqui, vamos combinar, dá tempo ainda. Acorda, diretoria, acorda. O Campeonato Carioca é também uma preparação? É, mas a preparação a gente está vendo que não está dando certo. A preparação não está dando certo. E ó, Fluminense tem mais 5 jogos para fazer, 2 são clássicos. Se ficar de fora da semifinal do Campeonato Estadual, vai ser um vexame. E a pressão para o restante da temporada vai aumentar. A pressão vai aumentar, tá? Senhor Fernando Diniz começou o ano endeusado, né? Ah, vai pra seleção, não tirem o Diniz da seleção. Já começa a ter o trabalho questionado. Eu não tô falando aqui que tem que trocar o Diniz, não. Eu não acho que tem que trocar, não. Mas daqui a pouco, a pressão da arquibancada começa a ser grande. Porque a paciência do torcedor é desse tamanhozinho. Hoje te idolatra, amanhã tá te vaiando. Então o time tem que se acertar. Domingo, contra o Audax no Maracanã, não pode pôr time reserva. O time titular, ele tem que entrar em forma. E eu falei aqui, depois da derrota contra o Botafogo, em relação ao pênalti que o Calegari perdeu. Atrapalhou todo o planejamento. Se o planejamento era fazer esse revezamento dos elencos, o reserva e o titular, né? Atrapalhou tudo. Por quê? Porque o time precisa agora ganhar. O time não pode correr o risco de ter mais nenhum tropeço. A campanha do Fluminense nesse ano, mesmo faltando 5 jogos, já é pior
do que a campanha do ano passado. Porque o ano passado o Fluminense teve 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse ano, o Fluminense já tem 2 derrotas, ou seja, já perdeu uma partida a mais do que perdeu no ano passado. Já não vai fazer a mesma pontuação que fez no ano passado. E tem outra. Esse desempenho do ataque com só 5 gols em 6 jogos é o pior desempenho da história do Fluminense em campeonatos cariocas. É o pior. Então, se alguém acha que tá tudo bem, que é só início de temporada, então vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho, porque o torcedor, no final das contas, é quem paga o pato. Tá bom? Esse era o desabafo que eu queria fazer. Daquele jeito. Um abraço a todos, saudações tricolores.